Para que a espécie humana se reproduza, é necessária a participação de dois indivíduos de sexos distintos. Essa reprodução é denominada sexuada e envolve a fecundação de gametas provenientes de indivíduos diferentes. No entanto, nem sempre é assim em outros seres vivos. A maioria dos micro-organismos e diversos organismos pluricelulares são capazes de se reproduzir sozinhos, gerando novos indivíduos que são cópias de si mesmos. Esse processo é denominado reprodução assexuada. De maneira geral, nos processos assexuados, um único indivíduo é capaz de originar outros, sem que ocorra a mistura de seu material genético com o de outro indivíduo. Colégio 01, Unidade Caraí, 8º ano Ciências, apresenta reprodução assexuada e sexuada. Gametas são as células sexuais responsáveis pela fecundação, no caso em que ocorre reprodução sexuada. Na espécie humana, os gametas femininos são os ovócitos segunda e os masculinos, os espermatozoides. Uma das principais características da reprodução assexuada é que ela permite que os indivíduos se reproduzam de forma acelerada. No cultivo de micro-organismos em laboratórios, por exemplo, costuma-se usar métodos quantitativos para monitorar a proliferação de micro-organismos, bactérias, protozoários ou leveduras, que são mantidos em meios de cultura. Esses meios fornecem alguma substância que nutre e permite que o micro-organismo em questão se reproduza eficientemente. Um único micro-organismo dá origem a dois, ou seja, a cada geração, o número de descendentes produzidos duplica. A ideia de multiplicação se dá com base no esquema seguinte. Os descendentes são geneticamente iguais entre si e aos seus ancestrais. No exemplo das bactérias, os descendentes são clones da primeira, cópias praticamente idênticas. Quando se trata de reprodução assexuada, clones são definidos como seres com as mesmas características genéticas do progenitor, sem mutações gênicas. Portanto, a reprodução assexuada não produz variabilidade genética entre os descendentes. Isso tem desvantagens e vantagens do ponto de vista ecológico. Esquema ilustrativo mostrando o processo de extinção de uma população de bactérias devido a uma mudança ambiental. Como essas bactérias se reproduzem assexuadamente, todos os indivíduos são iguais e não apresentam resistência. Os tipos mais comuns de reprodução assexuada são divisão binária, brotamento, esporulação, fragmentação, propagação vegetativa e partenogênese. Você vai conhecer cada um deles neste capítulo. Nesse processo, o organismo sofre uma bipartição, isto é, divide-se em dois. A divisão ocorre rapidamente, porém, antes é preciso que o material genético seja duplicado. Assim, cada um dos descendentes recebe uma cópia do mesmo material, o qual contém as informações hereditárias. A divisão binária é um modo de reprodução bastante comum em organismos unicelulares, como bactérias e protozoários. Esse tipo de reprodução assexuada, também denominada gemulação ou gemiparidade, ocorre tanto em seres unicelulares quanto em pluricelulares. Basicamente, no organismo do indivíduo que se reproduz por brotamento, surgem brotos que, ao se desprenderem, dão origem a novos indivíduos. Veja como ocorre o processo de brotamento de uma hidra, um animal aquático do filo dos cnidários que se assemelha às águas-vivas em algumas características. Nesse tipo de reprodução assexuada, ocorre a formação de esporos, que são células especializadas para a reprodução. Diferentemente dos gametas, células reprodutivas que precisam se unir para dar origem a um novo indivíduo, os esporos são capazes de germinar sozinhos e dar origem a indivíduos completos. Nesse processo de reprodução assexuada, formam-se vários indivíduos por meio da regeneração de fragmentos de um indivíduo progenitor. A fragmentação pode acontecer em algas filamentosas, esponjas, anêmonas, planárias e estrelas do mar. Veja o exemplo a seguir, que mostra a regeneração de partes de uma planária, dando origem a novos indivíduos. Também chamada de multiplicação vegetativa, esse tipo de reprodução assexuada é exclusivo de vegetais. Na propagação vegetativa, partes da planta-mãe, como folhas ou caules, podem dar origem a novas plantas. A folha da fortuna,
por exemplo, é uma espécie de planta capaz de desenvolver pequenas plântulas, ou seja, plantas menores, nas margens de suas folhas. Estas, ao cair no solo, enraizam e dão origem a uma nova planta. A palavra partenogênese é de origem grega, vem de partenos, que significa virgem, e refere-se ao crescimento e desenvolvimento de um embrião sem fertilização. Isso quer dizer que, nesse processo, as fêmeas procriam sem a participação de gametas do macho. Nesses casos, os gametas femininos dividem-se sucessivamente até que se forme um indivíduo, sem que ocorra a fusão com os gametas masculinos. A partenogênese ocorre naturalmente em vegetais, animais invertebrados, como pulgas de água e abelhas, e em alguns vertebrados, como lagartos, salamandras e peixes. Os organismos que se reproduzem por partenogênese geralmente encontram-se em ambientes isolados, como ilhas oceânicas. A polinização é o processo que favorece esse encontro de gametas nas plantas. Nesse processo, animais visitam plantas diferentes para se alimentar das secreções produzidas pelas flores. Assim, eles acabam transportando o pólen, estrutura que contém as células gaméticas masculinas, entre os indivíduos, garantindo a reprodução sexuada e a diversificação das espécies. Características gerais da reprodução sexuada. Você viu que a reprodução é o mecanismo pelo qual os seres vivos originam outros seres semelhantes, descendentes, e assim, garantem a perpetuação das espécies. A reprodução sexuada envolve o encontro de células reprodutivas especializadas, os gametas, provenientes de dois indivíduos diferentes. A fecundação, ou seja, a fusão dos gametas, produz uma célula-ovo, ou zigoto, que apresenta metade do material genético de origem materna e a outra metade de origem paterna. Em seguida, o zigoto passa a se dividir sucessivamente até originar um indivíduo completo e semelhante aos indivíduos parentais, porém geneticamente diferente. Todos os organismos vivos são formados por células, seja por uma, os seres unicelulares, ou por inúmeras delas, seres pluricelulares. Nesse último caso, as células tendem a ter morfologias distintas e se diferenciam em vários tipos, com funções próprias, chamadas de células somáticas, mantendo o número de cromossomos. Nos animais, com exceção do espermatozoide, nos machos, e do ovócito secundário, nas fêmeas, que são gametas ou células gaméticas, as demais células são chamadas somáticas. Acredita-se que os primeiros seres vivos existentes no planeta realizavam reprodução assexuada, uma vez que esse processo é simples e bastante comum em organismos unicelulares. No entanto, durante o processo de evolução dos seres vivos, surgiu um tipo de reprodução mais complexa que contava necessariamente com a participação de dois indivíduos da mesma espécie, o que caracteriza a reprodução sexuada.